Hoje aconteceu uma daquelas coisas, irmãos, que acontece de vez em quando. Eu não sei se é coincidência ou se é por obra do Espírito Santo mesmo, né? Vamos crer. Mas o texto que o presbítero Gilmar escolheu na abertura é o texto da mensagem. Então convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Lucas 4. São aquelas cristocidências, viu, irmãos? Sim, é Deus confirmando, com certeza. O irmão disse que a palavra de Deus se confirmando, né? Que era para falar sobre isso mesmo, e eu creio também totalmente, amados. Lucas 4, do versículo 1 ao 15. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, irmãos, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Deus abençoe a leitura da sua palavra, porque o Senhor Jesus é Deus e venceu as tentações, não pecou em momento nenhum, nós sabemos, mas nós seremos tentados à semelhança do que ele passou. Então, os irmãos, geralmente o texto é chamado de a tentação de Jesus, e é como está o título na Bíblia. Detalhe, irmãos, o título que você vê em negrito na sua Bíblia não está nos originais da Bíblia, viu? Ele foi colocado por tradutores, e é muito bom, ajuda-nos a entender. Mas eu gosto de me referenciar a esse texto sobre a vitória de Jesus no deserto. A vitória de Jesus no deserto. Porque você fala a tentação de Cristo, parece que dá assim uma sensação de fraqueza. Oh, Jesus foi tentado. Sim, foi uma luta, uma prova, e todo o tempo que ele andou na terra pregando, ele era tentado. Provado, é só você ler a Bíblia, quantas situações delicadas ele passou, até no finalzinho da sua vida aqui, na sua morte, ele também foi tentado. Então, irmãos, essa expressão, a tentação de Jesus, na verdade, ela reflete o que ele sofreu, através da ação do inimigo contra ele. E essa ação do inimigo contra Jesus foi permitida pelo próprio Pai. Às vezes a gente lê, você lê e dá uma sensação assim de fraqueza, né? Puxa vida, mas Jesus é Jesus. Como é que o diabo tentou Jesus? Porque Deus permitiu. Deus permitiu que isso ocorresse. Outra coisa, ali está o Filho de Deus encarnado. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. É um ser humano. E é sobre isso que nós vamos falar. Jesus suportou tudo aquilo, irmãos, como homem. Não foi uma marmelada do tipo, o diabo foi tentar Jesus, mas ele usou todo o seu poder, soberania divina, para vencer aquela tentação. Aí não vale, né, Jesus? Eu sou homem, sou fraco, e então não bate, né? Não, irmão, é Jesus homem, como eu e você, provando que você também, eu também, podemos vencer as tentações. É lógico, irmãos, guardadas as devidas proporções. Jesus nunca pecou, somos pecadores, mas nós não podemos nos entregar ao pecado, você está entendendo? Nós temos que lutar contra o pecado e contra as tentações. Então, nessa mensagem, nós vamos falar sobre a tentação
a natureza da tentação e como vencer a tentação. Você sabe identificar uma tentação na sua vida? Você sabe o que é uma tentação? Primeiramente, irmãos, é importante entender que a Bíblia nos fala de duas fontes de tentação. É um erro pensar que toda tentação é do diabo, um erro bíblico, porque a Bíblia fala que a nossa carne também nos tenta. O que é a nossa carne? É a nossa natureza humana. Geralmente, quando a gente fala a palavra carne, na mente já vem questões morais. Tem tudo a ver, tá? Mas não é só isso, não. Mentira também é pecado da carne. Maldade é pecado da carne. Guardar a raiva dos outros é pecado da carne. Ser vingativo é pecado da carne. Invejar e cobiçar as coisas dos outros é pecado da carne. Não ser resiliente, ser preguiçoso é pecado da carne. Ser linguarudo é pecado da carne. E, por fim, todos os pecados que nós praticamos ou podemos praticar, né? Não pratica não, irmão, pelo amor, viu? Por favor, não pratica não. Que corremos esse risco através do nosso corpo. E aí vem a tentação. Então, não pense que tudo é o diabo. Hoje em dia, tem gente por aí que só pensa no diabo, né, irmãos? E não é assim, biblicamente. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque o diabo nem sempre ele está perto, mas nós estamos aqui o tempo todo, lidando conosco mesmo e com as nossas fraquezas. Lá em Tiago 1, versículo 14 e 15, vai falar sobre isso. Eu queria só ler aqui para deixar bem gravadinho para os irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito, eu vou ler o 13 também. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Já viu alguém falar isso ou pensar isso? Acho que Deus... Não, calma, peraí. Deus a ninguém tenta, diz a palavra do Senhor. O Senhor não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, sua fraqueza. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, meus irmãos, apesar de que o diabo nos tenta também através da nossa carne. A nossa carne, nossa natureza humana é como um portal que tem uma comunicação com o mundo espiritual. Então, através da nossa carne, o diabo tenta alcançar a nossa alma. Porque se ele fizer a gente pecar, se ele conseguir nos seduzir a cometer um pecado, ele vai nos levar para longe de Deus. E isso é puramente espiritual. Como que isso ocorre? Através de pecados da carne, pecados práticos, pecados humanos. Então, irmãos, é preciso a gente vigiar também sobre as fraquezas da nossa carne. Você identificar os seus pontos fracos, os seus pontos de fraqueza. E talvez você já saiba do que eu estou falando, onde você é mais frágil com respeito ao mal. Então, nessa mensagem, irmãos, nós vamos focar mais nas tentações do diabo, tá ok? A parte da carne nós vamos deixar para um outro momento, tem várias passagens bíblicas que nos orientam, mas vamos citar também. Eu queria falar um pouquinho de base, irmão, para você entender a base exegética do texto. O que é exegese, irmãos? É a interpretação correta do texto. É você ir lá no original bíblico e procurar entender o que ele está dizendo. Então, na base exegética desse texto, irmãos, para não sair do foco que é a palavra, não florear nada, né? Fica na palavra. Lucas está mostrando Jesus saindo logo depois do seu batismo. Lucas fala também da genealogia de Jesus, e aqui ele está mostrando, irmãos, nesse texto, que Jesus tem uma natureza divina, mas ele tem uma natureza humana também, por isso que ele foi tentado. Uma outra coisa importante de observar aqui são os 40 dias. Lá no comecinho do texto lido, se você foi lá em Tiago, volta por favor em Lucas 4, né? Lá no comecinho, no versículo 2, diz, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Jesus ficou em jejum 40 dias, jejuando a presença de Deus. E esse jejum de 40 dias, irmãos, é tipificado no Antigo Testamento no jejum de Moisés e Elias. Moisés e Elias também jejuaram 40 dias. E isso indica que Jesus estava se preparando para algo muito especial. E nós cremos que esse preparo de Jesus era justamente essa confrontação com Satanás, ali no tete a tete, nesses momentos de deserto que Jesus passou,
que são como um teste, uma prova no início do seu ministério. Uma outra coisa também interessante, irmãos, a Bíblia de Genebra vai nos fazer assim uma ponte com os 40 anos do povo de Israel lá no deserto. Por que essa comparação, irmãos? A resposta é que Jesus é o Filho de Deus, ok? Deus também eram filhos de Deus. E lá no deserto, o povo de Israel foi tentado e pecou. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê quantas vezes, naqueles 40 anos, eles se afastaram de Deus, quanta coisa aconteceu ali, e então o Senhor Jesus vem agora como o legítimo e unigênito Filho de Deus, é tentado no deserto e não peca. Ou seja, ele conserta algo que havia sido começado pelo Israel de Deus, e ele agora, o Israel definitivo de Deus, encarnado, cumprindo as promessas de Deus, vem, é tentado e não peca. Uma outra coisa importante, irmãos, é sobre a palavra. A palavra no grego para tentação é peirasmos, lá no original da Bíblia. E tem diferentes nuances, dependendo do contexto. Por exemplo, a mesma palavra pode ser traduzida por teste ou provação. E também, no caso aqui, tentação. É a mesma palavra. Então, em algumas traduções, peirasmos é traduzida como tentação, mas em outras vai aparecer como provação ou teste, e isso diferencia entre um teste benevolente, Deus colocando a gente numa prova, ou então a tentação para o pecado, quando Satanás vem e nos tenta, ou a nossa natureza nos tenta, como eu já disse, né? Mas qual é a ponte entre prova, provação e tentação? É que a tentação é uma provação. Se Deus permitir a tentação, é porque Ele quer que a gente dê provas da nossa fé e do nosso amor. E isso é muito sério na vida espiritual, porque todos nós seremos tentados. Mas a promessa do Senhor é que ninguém será tentado ou provado além das suas forças. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele usa peirasmos, mas é traduzido como provado. Mas se a provação, se a tentação é uma prova, então ninguém também será tentado além das suas forças. Olha que coisa linda, que maravilhoso. Você nunca vai ser tentado além do que você possa aguentar e dizer não ao pecado. Então, irmão, certamente aqui é o texto mais completo e bíblico sobre o assunto. Vai ter outras passagens na Bíblia, tem várias. Você vai encontrar diversas, mas aqui nós encontramos um texto excelente sobre o tema, um texto primordial para entender tentação e como vencer a tentação, por diversas razões. Uma que é Jesus. Então, quando é Jesus, é o top, é a nata. Você ali vai aprender tudo que você precisa, porque Ele é o exemplo, o modelo e padrão de vida para nós. Ele é o nosso Senhor. E se Ele passou, por isso, certo, Ele está nos ensinando que nós também passaremos, e se Ele venceu, que nós também podemos vencer. E venceremos, com a graça dEle, com o poder dEle. Mas é importante entender as outras passagens, e com o tempo você vai agregando o seu conhecimento. Aqui nesse texto, irmãos, tem 3 áreas específicas de tentação. Essas 3 áreas são como matizes, porque através dessas áreas, diversas outras tentações podem surgir, mas estão sempre ligadas a essas 3 áreas. Quais são essas 3 áreas, irmãos? A carne, nossa natureza humana, o mundo, o que há no mundo, e o próprio diabo, o próprio Satanás, e aquilo que ele tenta fazer a gente praticar. Destas 3 fontes originam-se todas as outras tentações que a gente vai passar na vida. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus também nos ensina as estratégias para vencer as tentações. Por isso que esse texto é maravilhoso, é riquíssimo para nós. Então, irmãos, tem algumas coisas que precisamos esclarecer antes de entrar propriamente nesses 3 pontos aí que nós vamos falar. Primeiramente, irmãos, é que é preciso compreender que aqui Jesus está sendo tentado numa proporção e de uma maneira que foge o nosso entendimento. Foge o nosso entendimento. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós somos tentados, Deus permite que nós sejamos tentados, com tentações humanas. Mas no caso do Senhor Jesus, irmãos, são tentações sobre-humanas. Por isso que a gente não entende direito algumas coisas que aparecem no texto que nós lemos e que nós vamos falar aqui. Antes, se você puder abrir ou só ouvir, 1 Coríntios 10, 13, com respeito a nós, as nossas tentações. Olha o que Deus diz aqui para a gente em 1 Coríntios 10, 13.
Por que é importante esclarecer que o que Jesus passou, essas tentações que Jesus passou, estão num outro nível, num outro patamar, mas que servem também para nos ensinar. Mas 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Preste bem atenção, tentação humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Volta lá em Lucas 4, por favor. Vamos continuar. O que eu quero dizer com tentações sobre-humanas? Tem a ver com a intensidade da tentação. Deus sabe, irmãos, o nosso limite. Então Ele não permite que o inimigo se exceda na força da tentação. Ah, pastor, mas foi uma tentação tão forte que eu não aguentei. Não aguentou porque não quis. Não aguentou porque não lutou. Não aguentou porque não orou. Não aguentou porque não se dedicou a Deus. Aí entregou os pontos. Aí não lutou. Mas se lutar, vence. Porque Deus ajuda aquele que clama e busca o seu poder. Mas o nível pelo qual Jesus passou, nós não podemos imaginar. Porque ali é o próprio Deus presente, encarnado na pessoa do seu Filho unigênito. Então, meus irmãos, eu comparo o que aconteceu com Jesus antes da tentação com o que aconteceu com Jó. Lá em Jó capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12, não precisa abrir agora, se quiser depois observar ou olhar enquanto eu falo também, pode olhar. Eu não vou ler por causa do tempo. Os filhos de Deus se apresentam perante Deus. E quando a Bíblia fala lá em Jó 1, de 7 a 12, dos filhos de Deus, estão ali também os seres espirituais. E Satanás está no meio desses seres. E ele fala assim para Satanás: olha, Satanás, de onde você vem? Eu venho de passear pela terra, andar pela terra. E Deus fala: você viu meu servo Jó? Então Satanás fala assim: olha, ele é fiel, ele é íntegro, porque o Senhor guarda ele. Deixa eu tocar na vida dele. Deixa eu tocar na saúde dele, nos bens dele, na família dele, para ver se ele não te nega, para ver se ele não blasfema diante da tua face. E Deus permite que Satanás tente Jó. Então, meus irmãos, por inferência, o que é inferência? É você pegar um texto bíblico e usar o mesmo padrão para tentar entender um outro texto bíblico. Isso que eu vou dizer não está na Bíblia, mas por inferência, eu imagino que possa ter ocorrido assim: Deus, deixa eu tentar esse teu filho aí. Deixa eu mostrar os reinos desse mundo para ele. Deixa eu mostrar a glória que tem na terra que eu posso dar para ele, para ver se ele não ajoelha diante de mim. O senhor está pensando que ele te ama? Não, ele não te ama. Ele quer as coisas da terra. Ele quer a beleza da terra, a glória da terra. Ele não te ama, Deus. Deixa eu tentar ele. E talvez Deus tenha dito: pode ir. Ele não vai me negar. Isso que eu estou dizendo, então, irmãos, chama-se inferência, que é você interpretar a Bíblia pela Bíblia, tentando entender o que pode ter ocorrido. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque seria muita ousadia de Satanás e muito poder bélico de Satanás se aproximar de Jesus dessa maneira, você não acha? Não é muito esquisito? Como é que o diabo chega lá e tenta Jesus? É Jesus, puxa vida. Foi porque ele deixou. Foi porque ele permitiu. E essa permissão, você pode ter certeza, veio lá de cima. E por isso, irmãos, que em alguns momentos nós encontramos o diabo transportando Jesus. Você, quando lê isso sem esse entendimento, fica parecendo, aí sim que o diabo tem muito poder, né? Ele leva Jesus no monte, leva Jesus no pináculo do templo. Como que é isso? Irmãos, isso significa que era um nível de tentação que nós não imaginamos. Onde havia até um transporte físico, onde ele poderia ver coisas e que nós não conseguimos imaginar como que era essa visualização. O fato, irmãos, é que aquilo ia direto no cerne, na alma e no ser, no coração, no pensamento do Senhor como homem. E há uma verossemelhança com o que a gente passa também, não é? Nós não precisamos ser transportados para algum lugar para vermos algo e sermos tentados. A gente pode estar na rua, em casa, na televisão, na internet, sei lá, você vê um negócio, você sente algo. Você não precisa ter uma confrontação tão física e direta com Satanás para sentir raiva de alguém, por exemplo. Basta uma palavra contrária, já fica daquele jeito, né? Isso é tentação também. É a carne, mas o diabo pode estar ali também tentando te instigar a pecar. Então, muito cuidado, irmãos,
mas eu queria deixar esse esclarecimento aqui para você depois não falar, peraí, mas como é que esse negócio dele levar Jesus para lá e para cá, né? Jesus permitiu isso, irmãos, porque era um nível de tentação elevado, muito mais pesado e muito mais intensa do que a gente entende, porque ali era o próprio Filho de Deus. Agora imagine se Jesus tivesse cedido às tentações. Ele ia provar que ele não era o Filho de Deus unigênito. Ele ia provar que ele não era santo. Ele ia provar que ele não era apto para fazer a obra que Deus designara. Ele ia provar que ele não poderia pagar o pecado de ninguém, porque ele ia se tornar um pecador. Então Jesus seria uma farsa. Percebe como que a intensidade e esse poder bélico de Satanás era necessário naquele momento, que Jesus se submetesse a isso para provar, vem diabo, vem com toda a sua força, faz tudo o que você quiser, eu não vou pecar. Ora, irmãos, isso não cabe a nós. Se você se sentir tentado, não tente enfrentar o diabo assim no tete a tete, que a gente não aguenta. Fuja das tentações, diz a Bíblia. Fuja das tentações. Se esconda em Deus. Senhor, Tu és meu auxílio e meu refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora das tentações. Outra coisa importante de destacar aqui, irmãos, é que na terceira tentação, o diabo, usando a sua astúcia e maldade, ele usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. E essa é uma técnica que é utilizada por muitas pessoas maldosas, que eu creio que são emissários de Satanás, que usam a Bíblia erroneamente para enganar as pessoas. Ou seja, pega o texto fora do contexto por pretexto. Já viu essa? Pega o texto fora do contexto por pretexto. Qual o pretexto? Manipular a Bíblia. Dizer, está escrito na Bíblia. Ou não está escrito na Bíblia. Certa vez fui aconselhar um jovem viciado, ele falou assim, pastor, onde é que está escrito na Bíblia que não pode fumar maconha? As ideias, né? Falei, então você queria uma lista de todos os pecados, assim, né? Isso não pode. Puxa vida, você sabe que isso faz mal, você sabe que isso prejudica, você sabe que isso é um veneno, você sabe que isso entorpece, você sabe que... Então não precisa, irmãos, ter todos os pecados relacionados na Bíblia para a pessoa saber que aquilo é pecado. Óbvio. Mas tem gente que é assim, né? Não, se não tiver escrito, então não é pecado. Mais um engano que Satanás coloca na mente das pessoas. Então, meus irmãos, é importante a gente observar. Nas três tentações, Jesus usa a palavra. Na primeira e na segunda, Satanás não usa a palavra, mas parece que ele tem uma estratégia. Tem um plano final agora. Pensei aqui agora um plano. Eu vou usar a Bíblia para tentar enganar ele. Porque ele honra muito a Bíblia, né? Então vou usar a Bíblia para falar para ele da Bíblia e ver se ele comete o que eu estou querendo que ele faça. Um pecado aí. Se ele pecar, beleza. Qualquer pecado está bom. Satanás vai tentar talvez confundir-nos também, irmãos, no caminho, com versículos e texto que a pessoa não conhece, não entende, para tentar ludibriar essa pessoa e trazer-lhe confusão e afastamento da palavra e da própria igreja. Então, o meu recado nessa parte, irmãos, é procure conhecer a Bíblia corretamente. Não se deixe iludir por falsas doutrinas. Se você ouvir na TV, na internet, ou sei lá, qualquer lugar, alguém falando algo que vá contra a palavra de Deus, não aceite no seu coração. E se houver dúvidas, ore a Deus, clame a Deus, busque conhecimento bíblico, busque o pastor. Pastor, não estou entendendo esse texto aqui, estou confuso. Tem tantos presbíteros, professores, próprio pastor da igreja. Você tem onde buscar orientações bíblicas, meu querido, para não cair nas ciladas de Satanás. Eu já vi crente que saía da igreja presbiteriana e ia fazer corrente de sal grosso, irmão. Andar no sal grosso para ver se resolvia os problemas. Ou seja, essa pessoa nunca conheceu a verdade corretamente. Ele achava que aquele ritual, que não tem base bíblica alguma, de andar em cima de sal, pudesse resolver alguma coisa na vida dele. E uma das coisas que mais me impressionou no começo do meu ministério, era pastor em Guarulhos, e Deus nos deu o privilégio de conhecer uma família que estava saindo da Umbanda do Candomblé. E eles foram numa dessas igrejas, que é o mais chamativo, é o que se chama na TV, etc. Eles foram por lá. E então o tal pastor, entre aspas, né, deu uns saquinhos de sal para eles levarem para casa e jogar nos 4 cantos da casa, para afastar os espíritos malignos. E eles olharam para aquilo e falaram assim, não,
Isso aqui a gente já conhece lá do outro lado. A gente veio buscar Jesus. A gente quer Deus, o Deus verdadeiro, não isso aqui. E procuraram a igreja presbiteriana. Olha que bênção. A igreja pequena que eles foram, era uma igreja enorme, grande, né? Eles foram na igreja do bairro, Jardim São Domingos, em Guarulhos, onde eu era pastor. Nós tivemos o privilégio de conhecer essa família, acompanhá-los, orar com eles, e eles encontraram a sua libertação em Jesus dentro de uma igreja presbiteriana, com muita luta, muita oração e jejum, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, o poder de Deus se manifesta onde ele é buscado, onde ele é clamado biblicamente. Cuidado, irmão, que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas que são segundo as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque só em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:8. Então é importante a gente falar sobre isso, né, para dar um preparo. O problema é o tempo, tem que correr aqui. Eu já tinha falado lá em casa, falei, Marlene, vai ter que ser 2 mensagens, né, porque se eu for assim não vai dar tempo, vai ser 1 hora falando, não dá. Então, com certeza nós daremos prosseguimento na semana que vem, falando como vencer as tentações. Hoje eu vou focar mais sobre a tentação, vou falar um pouquinho sobre vencer a tentação, mas domingo que vem não perca a sequência, para a gente entrar um pouco mais a fundo em como você vencer a tentação, irmão, para você usar as armas que Deus te deu para lutar e vencer as obras do diabo. Primeiramente, irmãos, as tentações da carne. Lucas 4, versos 3 e 4. Observe na sua Bíblia, por favor. Lucas 4, 3 e 4. Onde o inimigo fala para Jesus assim: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus responde a ele: está escrito, não só de pão viverá o homem. Irmãos, o que são as tentações da carne? As tentações da carne, irmãos, é tudo aquilo que se referencia ao nosso eu, ao nosso ego, ao nosso ser. Pode ser uma necessidade que a pessoa está passando. E vem uma tentação por causa da necessidade. Você já viu a pessoa justificar um roubo porque estava com fome? Está cheio disso aí, né? Ou então para tomar uma cervejinha? Aí já não é necessidade, né? Mas o cara vai lá e rouba, para tomar uma cervejinha. Para lá. O celular que o cara está pagando há 1 ano. Precisa para trabalhar. O outro vai lá e fala, tem coragem de falar que é para beber. Pinga, beber cerveja. Mas tem essas coisas. Pessoas que são já prisioneiros das trevas, né? Que não conseguem viver sem praticar esses males. Mas no caso, nós aqui, irmãos, família, igreja, às vezes numa necessidade que você está passando, emocional, você pode pecar. E você tem que vigiar sobre isso. No caso de Jesus, qual era a necessidade física de Jesus? Fome. 40 dias de jejum. Ele estava com fome. Não sei se os irmãos já jejuaram. No exame, o jejum do SUS é fácil, né? 6 horas vai, né? 8 horas, mas 12 horas sem nem água é complicado, né? 12 horas não pode nem beber água. Mas e jejum bíblico? Você já jejuou para buscar a presença de Deus? Vamos, tá bom? Isso é bíblico. É importante você saber como fazer, o que a Bíblia fala sobre isso para nós hoje. Mas quando você se propõe a jejuar para Deus, talvez 12 horas, 8 horas, vem uma fome diferente, irmão. No começo, nosso corpo estranha, porque você está acostumado a beber água a cada 5 minutos e comer, talvez, de hora em hora, né? A gente come até em menos tempo, já está mastigando. Jejum de 8 horas, 12 horas. O nosso corpo sente. E não é pecado se você estiver fazendo um jejum básico para buscar a presença de Deus, você entregar esse jejum. Senhor, não estou aguentando, meu corpo aqui, não estou acostumado, peço que o Senhor me ajude, me abençoe. E você coloca aquela causa que você está orando e entrega o jejum, beleza, não tem problema, não é pecado não. Mas se você buscar a Deus mais vezes, seu corpo vai se adaptar também. Agora pensa, 40 dias. Estou falando de, compara 8 horas com 40 dias. Pastor, mas aqui é Jesus, sim. Mas lembra de Moisés e Elias? Homens de Deus, e não era Jesus. Moisés e Elias jejuaram 40 dias também. Ou seja, Deus os capacitou para aquele momento, aquelas circunstâncias. Estou falando para ninguém querer jejuar 40 dias, pelo amor, não é isso. Estou fazendo uma comparação de como o corpo reage. E aqui no caso de Jesus, irmãos, ele estava com fome. Está escrito no 2 aí, ó. No fim dos quais teve fome. Então você percebe, irmãos, que a carne, quando se fala de carne, é algo tão abrangente que envolve também a necessidade fisiológica.
No caso de Jesus, irmãos, ele estava com fome. Não é que Jesus estava pecando, era uma necessidade física. A fraqueza do corpo, a necessidade do corpo. Mas o nosso corpo tem muitas outras necessidades. É por isso que tem que ter milagre da vida que ninguém explica como que se unem aquelas moléculas e dali surge a vida. E daquela substância informe vai crescendo até que chega o dia, o médico marca o dia e a hora para ouvir o coraçãozinho bater. E os pais ficam ali todos empolgados, né, de ouvir aquela batida rápida de coração assim. Ah, meu Deus, tem um outro ser ali dentro. Mas não tem perninha, não tem bracinho, não tem cabecinha, não tem nada. É uma substância informe. Já tem um negocinho mexendo ali. É o coração sendo formado. E a ciência não explica nada disso. Eles dão as explicações deles, porque eles não querem falar que é a mão de Deus que cria a vida. Mas percebe de onde vem a vida? Como Deus pré-ordenou, através de uma relação entre um homem e uma mulher. Algo lindo, bonito, maravilhoso e abençoado dentro do casamento. Mas o inimigo, como distorce todas as coisas, ele tenta jogar tudo isso na lata do lixo e as pessoas vão seguindo as vontades da carne, as vontades de Satanás. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho liberta do pecado, porque Deus abre a mente dos seus servos para eles entenderem que tudo que Deus fez é bom. Mas o inimigo tenta destruir todas as coisas. Então é preciso que a gente vigie, ore, irmãos, porque a nossa carne está em nós. Nós somos um corpo de carne. Nós somos um corpo de carne que carrega uma alma. E somos uma alma que habita um corpo de carne. As duas coisas juntas. A segunda prevalece, né? Porque o corpo morre e a alma não morre. Então, meus amados, o mundo exterior tem contato com a nossa alma através do nosso corpo. Lá em Gálatas 5, 19 e 21 tem uma lista de pecados da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais, preste bem atenção, Paulo dizendo: eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vai para o céu. Não vai para o céu quem vive na prática do pecado. Apesar de que nós, em algum momento da nossa caminhada, talvez tenhamos fraquejado em algum momento, por exemplo, essa parte que discórdias, dissensões, facções, invejas, coisas mais comuns, mas aqui também fala de prostituição, impureza, lascívia, bebedice, etc. Mas glutonaria, por exemplo, gulodice, muito pouco se fala da gulodice, da gula, e é pecado também da carne. Ou seja, em algum momento, qualquer crente pode escorregar e cometer um pecado numa fração mínima disso aqui. Não é o pecado como um todo, a pessoa ir lá e se prostituir. Mas quando fala prostituição, são pecados morais, todos eles. Pode ocorrer, você tem que fazer, pedir perdão para Deus, voltar correndo para os braços do Pai e não se entregar à maldade. Mas quando a Bíblia fala não herdarão o reino de Deus, são aqueles que vivem na prática do pecado, entende? Aquela pessoa que não quer saber de Deus, que não pede perdão, que não busca ser liberto do seu pecado, mas que se entrega totalmente. Essas pessoas não têm a salvação. Como que o diabo tentou Jesus através da sua carne, irmãos? Primeira coisa, tentando disseminar o orgulho. Veja que ele fala assim para Jesus: se és o Filho de Deus, se és. Ou seja, ele questiona a identidade de Jesus. Isso é tentar colocar orgulho no seu coração. Eu tenho que provar que eu sou Filho de Deus, né? Eu tenho que provar que eu sou Jesus. Está falando o que de mim, diabo? Eu sou Jesus, rapaz, você está louco? Jesus não caiu nessa. Ele sabia muito bem quem ele era. Mas essa é uma estratégia do diabo que ele tenta contra nós. Questionar a nossa filiação divina. Ah, você não é crente. Você é crente em nada. Você é um pecador aí, ó. Você não vai para o céu não. Ih, esse negócio de céu, esquece. Vem para mim, vem para o meu lado aqui, ó. Vamos curtir a vida, vamos passear, vamos pecar à vontade aí, ó. Esquece Jesus, esquece Deus, porque você não é filho de Deus. É uma estratégia satânica. Por dúvida na cabeça do crente de que ele seja um filho de Deus. Irmão, você tem que olhar no espelho e dizer para você mesmo: eu sou um filho de Deus. Nas suas orações, paizinho, eu sou teu filho. Não vou duvidar da minha identidade nova que Deus me deu em Cristo Jesus. Então, a segunda estratégia do diabo dentro desse prisma, irmãos, é questionando ainda mais se ele era o próprio Filho de Deus encarnado. É como se o diabo estivesse ali questionando a natureza divina de Jesus.
Primeiro, se ele era e se ele era o próprio Filho de Deus. E mais, tentando fazer ele satisfazer de um modo rápido aquilo que ele deveria fazer, que todo crente faz quando jejua, em oração a Deus. Então, quando você está jejuando para Deus, irmão, e você vai entregar o seu jejum, você faz um pequeno culto particular. Você vai no seu quarto, se for possível, se ajoelha, você ora, você fala: Senhor, entrego a Ti esse jejum, peço a Tua bênção sobre o que você está pedindo para Deus, e pronto, e vai lá e se alimenta. É assim que se faz. Mas o diabo fala assim para ele: você está com fome, dá uma palavrinha, essa pedra vira pão, come agora, já mata a fome logo, não precisa de ficar orando aí, né, e se entregando, e entrega o jejum agora, porque eu estou falando para você entregar, não é você que vai entregar porque chegou a hora de você entregar, eu que estou falando para você entregar. Então o diabo passaria a ser o mentor e o condutor de um momento tão sagrado de Jesus, que eram 40 dias de jejum que ele fez ali naquele deserto. Percebe como que o diabo, irmãos, tem estratégias para tentar se aproximar do crente quando ele está orando e buscando a Deus? Quando ele está dentro da igreja. Se ele fez isso com Jesus, que estava orando e jejuando há 40 dias, você acha mesmo que o diabo não vai tentar a mim e a você, dentro da igreja, ou fora da igreja, não importa, mas dentro do corpo de Cristo, fazendo parte da família de Deus? É claro que ele vai tentar, irmão. Ele vai tentar fazer a gente pecar. Ou seja, vigiai e orai para que não entreis em tentação, diz o Senhor. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. E você não pode viver pela natureza humana, você tem que viver pela fé através da alma e do Espírito que Deus te deu, ligados, conectados ao Espírito Santo. É desse modo que a gente vence, pela palavra, em oração, buscando o poder de Deus e dependendo da graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, se você pecar, e seja um pecado pequeno, pastor, mas não tem pecadinho, pecadão? Tem, irmão, tem. O que é um pecado pequeno? Pensamento. É pecado, mas você controla o pensamento. O que é um pecado pesado? É fazer o que deu vontade de fazer. Aí lascou tudo. Vai vir consequência, vai vir mau testemunho, você vai pagar um preço alto na sua carreira, na sua história, pelo que você fez. Pensa bem. Enquanto você está no pensamento, irmão, você luta com aquilo, você clama a Deus e você vence. Mas não se entregue aos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, irmãos, são como que locais onde Satanás consegue lançar setas malignas, confusões, mentiras e dúvidas. Muito sério isso, irmãos, essa questão da mente, porque tem pessoas que deixam a mente governá-los. Não faça isso. A sua mente não pode te governar, meu irmão. Quem tem que te governar é Deus, é a palavra. E essas são decisões que você tem que tomar. Do contrário, você vira um campo fértil para o inimigo. Ele vai perceber que você faz tudo que está na cabeça, que você fala tudo que está na cabeça. Você fala tudo que está na cabeça? Veio pensando que você está falando? Cuidado, irmão, controla aí. Não fala tudo, não. Seja tardio para falar. Demora um pouquinho para falar. Pensa se o que você está falando condiz com a realidade, se vai ajudar, se vai ser bom, ou se você está falando aquilo falando por falar. Tem pessoas que falam tudo que está na cabeça. Não, não, não. Seja amadurecido na fé, seja forte. Sabe o que você fala? O jeito que fala, a hora que fala, para quem fala. Do contrário, você acaba pecando através da boca, falando coisas que não tem nada a ver, machucando pessoas, falando de um modo agressivo, de um modo que dói na alma do outro, e isso não é de Deus, e o diabo gosta disso. Percebe que o inimigo, irmãos, vai atacar a pessoa justamente na sua fraqueza, ou na sua fragilidade daquele momento. Era um momento, Jesus estava com fome. E naquele momento o diabo vem então com uma tentação pontual, direto. Olha, transforma a pedra em pão. Seria pecado Jesus transformar a pedra em pão? Não seria. Mas se tornaria pecado obedecendo uma orientação de Satanás. E como eu já disse, depois de um tempo de jejum, todo crente sabe que ele passa um tempo orando. Então se Jesus ali naquele momento falar, eu vou fazer essa pedra virar pão, que o diabo falou aí, pronto. O jejum dele perde o sentido. Ele não está fazendo então para Deus mais? É a mesma coisa você fazer algo na igreja para se aparecer, para se engrandecer. A gente não faz para se engrandecer. Às vezes aparece, as pessoas vêm, que legal, cantou bem, o louvor, a EBF, hoje vamos falar da EBF, né? Já estou encerrando, irmãos. Ou algo que você fez para Deus, você não vai tomar para si essa glória, você vai entregar para Deus. Mas para a pessoa, educadamente, você fala assim, amém, obrigado, Deus abençoe, não é?
Educação, respeito, carinho, mas você não está assumindo para si aquela glória. Mas se você pegar e começar a falar, legal, hein? Eu canto bem, eu prego bem. Eu fiz mais do que o outro. Eu servi mais do que o outro. Lembra o texto que o irmão leu hoje, tá, do fariseu publicano? Um achava-se mais espiritual do que o outro. Ou seja, essa tentação é da carne, irmão. E dentro do contexto de igreja. Agora pensa quantas situações na família a gente vive. No emprego da gente, na rua. E em se tratando de fraqueza, existe uma expressão muito forte que é o calcanhar de Aquiles. Você já descobriu qual é o seu? Calcanhar de Aquiles, irmãos, remonta a uma história lá dos gregos, dos mitos dos gregos, em que Aquiles tinha um ponto fraco, era o seu calcanhar. Acertava o calcanhar, o cara perdia. Por isso que veio essa expressão. Então, muito cuidado com o seu ponto fraco, irmão. Vigia e ora sobre isso com mais intensidade. No caso de Jesus, irmãos, que não tem pecado, que é perfeito, que não tem ponto fraco, mas ele estava naquele momento com a fraqueza física. Por isso que o diabo usou essa questão. Nós, irmãos, somos muito mais suscetíveis. Nós podemos identificar um monte de pontos fracos. Na nossa história, na nossa memória, nas nossas lembranças, em tudo que a gente já passou, por causa da nossa natureza decaída. Mas Deus é tão bom, amados, que Ele nos carrega nos braços. E Ele sabe disso. Certa vez um jovem procurando uma anciã da igreja para conversar sobre isso, não suportando o peso das suas fraquezas, e falou: irmã, eu já nem sei se eu sou crente, porque eu vou lá, canto na igreja, oro, tudo, mas eu sou tão pecador. E essa irmã, com toda a sabedoria, falou assim: e você acha, filho, que ele não sabia disso quando ele te chamou das trevas para a luz? Você acha que ele não sabia das suas fraquezas? Você acha que ele não sabia da sua história? Será que você surpreendeu Deus com o seu pecado? Será que Deus olhou para você e falou assim: não esperava isso dele? Não, filho, Deus sabe tudo de você. Antes de você vir para Jesus, Ele já te conhecia. Ele já sabia quem você era. Ele está te carregando nos braços para te transformar a cada dia e te fazer um filho de Deus mais forte, mais vencedor sobre as batalhas. Então essa irmã, muito usada, né, por Deus na época, lá na nossa mocidade, era como a nossa mentora espiritual, uma senhorinha de cabeça branca. E a mocidade ia tudo lá na casa dela orar, fazer vigília, fazer oração, e ela também na igreja era atuante. Foram momentos maravilhosos que ficaram marcados para sempre na nossa história. Então, irmão, não se surpreenda se você em algum momento cometeu uma falha. Esteja preparado para que essa falha não seja tão avassaladora. Esteja preparado. Mas não cometa a falha. Não cometa. Começou a vir a tentação, começa a clamar a Deus. Lembra de 1 Coríntios? Não será tentação além do que você possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, meus irmãos, encerrando por hoje, a gente pode então nesse texto também ter assim um tipo de referência a tudo que Deus permite que a gente passe. Será que Deus está permitindo para nos machucar? Será que Deus está brincando com a gente? Não, irmão. É que o soldado só vence se ele treinar na batalha. Se Deus não permitisse que a gente fosse tentado, irmãos, a vida cristã seria uma farsa. Seria como aquela história da mãe que queria ver se os filhos eram fiéis com ela, né? Então ela pegou bombom, tinha uns bombons lá, e falou assim: olha, filhos, mamãe vai lá trabalhar, vai no mercado, sei lá, e eu vou deixar o bombom aqui na gaveta, vou trancar a gaveta, e vou levar a chave, vocês não peguem o bombom, hein? Aí ela volta, abre a gaveta, os bombons estão lá, e fala: ai, como vocês são obedientes, meus filhinhos, que gracinha. Não cola, né? Não cola. A obediência é deixar o bombom na mesa e falar: olha, eu vou lá, volto daqui a pouco, não pegue. É a mesma coisa. Se Deus nos privasse das tentações, nós não teríamos como ter provas de que somos filhos de Deus. Mas é assim, irmãos, caminhando e vencendo, que nós vamos mostrar para nós mesmos, para o mundo, e acima de tudo para o nosso Pai, que nós o amamos. Que Deus abençoe. Vou encerrar por causa do horário e a gente continua. Vamos ficar de pé para orarmos? Queria que você, nesse momento, falasse com o Papai do Céu, aí no seu coração, sobre esse tema que é tão sério na sua vida, querido irmão, querida irmã, e que você pudesse abrir o seu coração para Deus e dizer para Ele que você quer vencer as tentações, que você quer lutar e ser um vencedor, assim como Jesus venceu e nos ensinou a vencer. Obrigado, Pai.
porque o Senhor não nos largou no deserto sozinhos, lá no meio das tentações. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não falou assim: faz aí. Não. O Senhor está conosco o tempo todo, Pai, nos dando provas do seu amor, segurando a nossa mão, não permitindo que sejamos tentados além do que possamos suportar, e dando para nós também um coração disposto a te obedecer, um coração que clama, que ora, que crê e que fala: Senhor, me ajuda a vencer essa fraqueza, Senhor, me ajuda a vencer essa tentação, Senhor, me ajuda a vencer o mal que há em mim e o mal que também está em volta de mim, no mundo, e o próprio inimigo que tenta me enganar. Ó Pai, como é bom saber que o Senhor nos ajuda. Ó Pai, que gostoso é sentir a Tua presença, tirando de nós certas vontades e pensamentos que Te desagradam, curando nossas feridas, tirando mágoas, tirando dores, lembranças e remorsos amargos, ó Pai, coisas do passado que ficaram às vezes e que muitas vezes querem nos atormentar. Mas como é bom, ó Deus, sentir a Tua mão poderosa. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio e o Senhor se dispôs a nos ensinar sobre isso, sendo Tu mesmo ali no deserto tentado. O Senhor não precisava fazer isso, mas o Senhor fez isso para nos ensinar: filhos, eu estou passando por isso para mostrar para vocês que vocês podem vencer também as tentações. Obrigado, Pai, porque o povo de Deus é um povo liberto, um povo que conhece a verdade. Dá-nos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sacrifício
continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre a, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Oremos, irmãos. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz e segurança agora, Senhor. Dá-nos uma... Tua palavra é luz para o meu caminho.